Vamos lá, estamos começando, a gente se encontra no Daf Yud Dalet Amud Bet, nos dois pontinhos. Fala, Gmará, apareceu na Mishnah o seguinte, Basheni matim chashechal bachamishi kolayom mipnei kvod ha-Shabbat. Durante os últimos 7 jejuns, na segunda e na quinta-feira se fecha as lojas, e as lojas de comida pode abrir um pouquinho, o necessário. Na segunda-feira, se abre próximo do anoitecer, se abre próximo ao anoitecer, mas se não abre a loja inteira, se abre só uma das portas, se abre um pouquinho menos, para as pessoas poderem comprar comida para comer no fim de jejum, e quinta-feira se abre o dia inteiro para poder comer em Shabbat. Agora, não está escrito como se abre na quinta-feira. Então, pergunta agora o seguinte, Ibaileu, se perguntaram, Eichi Katani, como a gente tem que ler a Mishnah? Basheni matimim chashecha, na segunda-feira se abre próximo do escurecer, matim, não abre completamente, abre parcialmente, uma das portas, se tem 2 portas, uma janela, se tem 2 janelas. E na quinta, se abre parcialmente o dia inteiro, ou seja, a novidade de quinta-feira é só ter o dia inteiro, mas não no modo de abrir. O Dilma Basheni Matim, ou talvez na segunda-feira se abre pouco, o Bachamishi potrim kolayam kuloi. Na quinta-feira se abre normalmente por Pot Shabbat, para as pessoas poderem vir e comer, se abre completamente. Tashma, venha e ouça a Braita, detalha. Basheni matin ad aerev, o Bachamishi potrim kolayam kuloi mipnei kvod ha-Shabbat. Está escrito claramente na Braita que segunda-feira se abre pouquinho, se abre parcialmente próximo da noite, para poderem comprar comida para Motzei Tzom, e quinta-feira se abre normalmente. Ayu lo shnei ptachim, poter echad venoel echad. Ayu lo shtei itzteba, aya lo itzteba, keneged bitcho, poter kedarko veno choshesh. Desculpa, não se abre completamente. Está escrito como se abre na quinta-feira, aparentemente, deixa eu ver, Rashi. Bom, dessa braita parece o seguinte, não tem Rashi, parece que na quinta-feira que está escrito que se abre o dia inteiro, não é completamente. E sim, caso ele tenha 2 portas, ele abre só uma, e se tiver um banquinho na frente da loja, que não dá para entrar diretamente na loja, tiver lá um banquinho, uma cadeira, alguma coisa que impede que a pessoa entre diretamente da rua para a loja, ele tem que dar uma volta, pode abrir normalmente. Então a gente vê que tem que fazer uma pequena diferença mesmo na quinta-feira. Se passaram os 7 últimos jejuns, completaram os 13 e não vieram chuvas, a partir de agora a gente falou que não se decreta mais jejuns, mas mesmo assim a gente faz algumas coisas para demonstrar o luto e como forma de tefilá. Se diminui Masal Matá, não se faz muito negócios, se negocia, trabalha um pouco menos. O Bebinyan, o Benetiá. Também está escrito que não se constrói e não se planta. Porém, fala Braita, Tana, Bebinyan, Binyan Shel Simcha, Netiá, Netiá Shel Simcha. Quando está escrito que é proibido construir e plantar, são coisas de muita alegria, mas não coisas normais, coisas comuns. Construir uma casa para morar, não tem problema. Só construções e plantação que traz alegria. E a própria Braita explica qual é qual. Eis o Binyan Shel Simcha. O que é chamado Binyan Shel Simcha? Zé abone Beit Hatnut Lebeno. Binyan Shel Simcha, eles tinham um costume de construir casas quando os filhos casavam, o filho ou a filha casavam, construíam uma casinha do lado da casa dos pais, para eles morarem lá. Quer dizer, eles podiam morar em outro lugar, mas para ficar próximo da família, construíam ali do lado. Isso daqui é chamado de Binyan Shel Simcha, isso não se faz nesses dias. Eis o Netiá Shel Simcha, Zé anotea avam kerim shel melachim. O que é chamado Netiá Shel Simcha? Aqui é um outro costume que tinham antigamente. É um costume de que no dia que o filho do rei nascia, um príncipe nascia, eles plantavam uma árvore, e dessa árvore, quando a criança viesse a reinar, viesse a ser o rei, construíam para ele um trono com essa árvore plantada no dia do nascimento dele. Então isso aqui era algo que trazia muita alegria, essa plantação. Mas plantar uma árvore para comer as frutas não tem problema. Então é isso que não se faz depois que passaram os 3 jejuns, se não choveu ainda. Besheilat Shalom, não se conversa, não se dá bom dia normalmente, tá no Rabanan, fala Braita, Haverim en Sheilat Shalom benem. Haverim, pessoas que são Taldei Hamim, eles entendem, conhecem a Halachá, eles nem se dão bom dia, nem conversam. A Me'aretz, pessoas que não entendem muito da Halachá e não sabem que tem problema, a Me'aretz Sheshualim, se eles dão bom dia, Machzirim leve essa farafá, o Bechovedrosh. Você responde um bom dia um pouquinho mais baixo,
e um pouquinho mais sério. Não aquele bom dia, como vai, tudo bem? Não super alegre. Um pouquinho mais baixo, bom dia, você responde, não é para ignorar ele, mas se responde de forma um pouquinho mais baixo e um pouquinho mais sério. ומתעטפים ויושבים כאבלים כמנודים כבני אדם הנזופים למקום. E também Ramim, o que eles falam, eles fazem, eles sentam e se cobrem como o costume dos avelim, dos enlutados, e menudim, pessoas que foram excomungadas, porque perante a Kadosh Baruch Hu se afastou de Am Israel, então eles agem como pessoas que foram excomungadas, ou estão de luto, estão sofrendo. Até que na Shamayim tem o Rachamim e vem a chuva. Amer Blazar, En Adam Chashuv Rashai Lipol al Panav Elem Ken Na'ana Ki Yoshua ben Nun. Alguém importante, um Talmid Chacham importante na cidade, ele não pode fazer Lipol al Panav, fazer Nefilat Apayim, se curvar para Kadosh Baruch Hu rezando por alguma coisa que está acontecendo, ele só pode rezar se ele tiver certeza que ele vai ser ouvido, igual Yoshua. Porque se ele não tem certeza que vai ser ouvido, pode ser que ele vai rezar muito para alguma coisa e aquilo não vai acontecer e as pessoas vão começar a desprezar ele. E ele é um Talmid Chacham importante, um grande rabino que todo mundo precisa dele para perguntas, respostas, dúvidas. Então, se começarem a desprezar ele, vão se afastar da Torá dele também. Então, só pode rezar se ele tiver certeza absoluta que vai ser aceito. Shenemar, Vayomer Hashem el Yoshua, kum lech lama ze ata nofel al panecha. Sim? Yoshua sabia que Hashem ia aceitar a tefilá dele, Hashem fala, olha, levanta, porque está caído, sabia que a tefilá ia ser aceitada. Assim também vestir, eles tinham o costume de vestir roupas feitas de um pano, um tecido bem leve, um tecido mais sujo, que se usa de saco de batata, esse tipo de tecido. Então, só pode vestir essa roupa quando você tem certeza absoluta que você vai ser aceito, como a tefilá de Yoram ben Achav, Shenemar, Vayikishmo Amelech et divrei Aisha, Vaikra et begadav. Quando o rei ouviu alguma coisa que aconteceu, lá vamos ver se Rashi traz, da fome que estava tendo, o rei ficou ouviu dizer da fome que estava tendo do povo, vai criar beganav, rasgou as roupas, viu, ele era rei, sim, Yoram ben Achav era rei, viu over a Chomá, vaiara beinei asaka besaró, ele andou pela Chomá, andou pelas muralhas, vendo o povo, e todo mundo viu que ele estava vestido de saco. Ele só podia fazer isso se ele tivesse certeza absoluta que a tefilá dele ia ser aceita. Nem todo mundo, a tefilá dele é aceita através de rasgar as roupas, e nem todo mundo é aceito através de nefilá. Alguns é aceito mais fácil, alguns é aceito mais difícil, alguns têm que fazer isso, alguns têm que fazer uma coisa diferente. Então ele traz exemplos. Moshe e Aaron benefilá. Moshe e Aaron, quando eles rezavam para Hashem, eles se curvavam, nefilá e cair, certo? É se curvar, isso daqui já era suficiente, a tefilá já era aceita. Yoshua e Kalev bekriá. Yoshua e Kalev não era suficiente de se curvar, que depois se levanta e acabou, precisavam rasgar a roupa para a tefilá deles serem aceitas. Moshe e Aaron benefilá, Moshe e Aaron, eles se curvavam derti, vai pôr Moshe e Aaron al penem, assim a gente encontra que eles se curvaram perante a Kadosh Baruch Hu na hora da tefilá. Yoshua e Kalev bekriá, Yoshua e Kalev, logo lá no mesmo lugar, na volta dos Meraglim, está escrito que Yoshua e Kalev, eles rasgaram a roupa derti, e Yoshua ben Nun e Kalev benefunei karu bigdeihem, eles tiveram que rasgar a roupa para demonstrar o sinal de luto e a tefilá deles ser aceita. A gente vê que quanto maior você é, Moshe e Aaron, para eles, Nefilat Apayim é suficiente, Yoshua e Kalev precisam de algo a mais. Matkif la Rabizera veitem Rabi Shimon bar Nachmani, pergunta a Rabizera, tem que dizer aqui, Rabi Shimon bar Nachmani perguntou, e Avaktiv Yoshua, se tivesse escrito no Pasuk, Yoshua binun ve Kalev benefune karu bigdem, rasgaram as roupas, sem o Vav, não veio Yoshua, tivesse escrito Yoshua, que de Kamar, como você falou. Hasta dertiv ve Yoshua, haveav. Agora está escrito ve Yoshua, a gente entende que Yoshua e Kalev não só rasgaram as roupas, como também tiveram que se curvar, tiveram que fazer as duas coisas para que a tefilá deles serem aceitas. Diferente de Moshe e Aaron, que se curvar já era suficiente. Nem todo mundo, ele está falando de Leatid Lavó, quando vier Mashiach e tiverem de volta Malchei Israel, vai todo mundo vir a apreciar e louvar e reconhecer Malchut Israel. Alguns vão poder ficar de pé, alguns vão ter que se curvar perante os reis. Melachim Bekimá, os reis de outros povos, eles vão poder ficar de pé perante os reis de Bnei Israel. Vesarim Bestachavayá, e os ministros, que é um nível mais baixo, eles vão ter que se curvar. Melachim Bekimá, os reis podem ficar de pé. Ko Amar Hashem Goel Israel Kedosho, virando a mudo.
Assim falou Hashem, se ela te lavou, levaze nefesh, levaza nefesh nemetev goi, leeved moshlim melachim iru vekamu. Não está falando que ela te lavou, que Am Israel, que eles eram desprezados, eram rebaixados, de repente eles vão se tornar moshlim, vão voltar os grandes reis de Am Israel, e aí está escrito Melachim, Iru, Vekamu, os reis dos outros povos vão ver e vão ficar de pé, Vesarim, Veishtachaveia, e os ministros que vão se curvar, de onde a gente aprende isso, Dechtiv, Sarim, Veishtachavu. É a continuação do passo. Então a gente vê que dependendo do status dessas pessoas, eles vão ter uma reação diferente com relação aos reis de Bnei Israel. Matkif la Rabi Zera veitem Rabi Shimon bar Nachmani, perguntou a Rabi Zera, tem entendido aqui Rabi Shimon bar Nachmani perguntou, e evaktiv vesarim mishtachavu, se tivesse escrito vesarim mishtachavu, com vav que de kamat, então realmente eu diria que eles vão se curvar. Acha dechtiv sarim veishtachavu ave avid. Está escrito Sarim veishtachavu. Vem ensinar que os Sarim, os ministros, eles fazem tanto kimá, tanto ficar de pé perante, quanto ishtachavaya, quanto se curvar. Ou seja, os reis, quando passarem Malchei Israel, os reis antigos vão se levantar perante os reis de Am Israel, os Sarim vão ter que se levantar e se curvar, vão ter que fazer duas coisas. Amar Rav Nachman bar Yitzchak Afani Omer lo kol leorá velo kol lesimcha. Fala Rav Nachman bar Yitzchak, nem todo mundo tem zchut de ter orá e nem todo mundo vai ter simcha. Orá é uma luz muito forte e simcha é a alegria. Tzadikim leorá e yesharim lesimcha. Tzadikim, eles vão ter a orá, eles vão ter essa luz especial de Akadosh Baruch Hu, e os yesharim, as pessoas que são corretas, eles têm o sentimento de simcha, certo? Os tzadikim são aqueles que têm que lidar com Yetzer Hara, então eles têm vontades de cair, de transgredir alguma coisa, e eles mitgabrim, eles vencem a vontade, e eles fazem o que é certo. Agora, eles vão ter a orá, eles vão ter essa luz, mas a simcha, a alegria, às vezes falta, porque eles continuam nessa guerra, eles ainda têm a vontade. Yesharim são aqueles que naturalmente, instintivamente, eles já querem o bem, eles estão completamente consertados, digamos assim, eles não têm erro, eles sentem simcha, eles sentem plenos com o que eles estão fazendo. Os tzadikim querem muito fazer isso, mas eles têm o Yetzer Hara, que às vezes segura e cria essa guerra dentro deles. Então os tzadikim têm orá e os Yesharim, os corretos, os direitos, têm simcha. Tzadikim leorá dechtiv or zaru ala tzadik, certo? O tzadik ele tem or, velercharim simcha dechtiv, veleshrei lev simcha, ishrei lev eles têm simcha, tem alegria. Adran alach mimatai, acabamos o primeiro perek de Masechet Ta'anit. Muito bem, vamos seguir em frente, estamos quase já no meio da Masechet. Fala a próxima Mishnah, Seder Ta'aniot Keitzad, como eram esses jejuns? Os 7 últimos jejuns feitos quando não tem chuvas, como funcionava, o que faziam? Então, conta a Mishnah, Motzim et atevá lerechuvá sheli, levam a teivá, a bimá, para a rua da cidade, a tefilá vai ser na rua da cidade, em lugar público. Venotnim efer makle agabe atevá, e se coloca cinzas, efer makle é cinzas de algo que foi queimado. Na teivá, na bimá, o Berosh Nassi, na cabeça do Nassi, o presidente da comunidade, o Berosh Abeidin, na cabeça do chefe do tribunal, do Dayan do tribunal, e cada um coloca na cabeça dele próprio, essa cinza é um sinal de luto. E o Zaken, o ancião, o Raham do lugar, ele fala perante todos os Divrei Kvushim, é uma drashá, um Dvar Torah de Mussar. Fala para eles o seguinte, Acheinu, meus irmãos, Lo Neemar Anshei Ninve Vayar Elokim Etzakam Vetanitam. Anshei Ninve era uma cidade, na época de Yoná Navi, certo? Yoná, ele teve uma profecia de que ele tinha que ir para a cidade, avisando que a cidade vai ser destruída. Então, na cidade de Nínive, quando Yoná chegou lá e falou, olha, daqui 3 dias a cidade de Nínive vai ser destruída, eles fizeram chuvá, a cidade inteira fez chuvá. E como fala o Chacham para todo mundo, não está escrito que a Kadosh Baruch Hu viu que eles colocaram roupas pobres, roupas não bonitas, como foi demonstrando a chuvá deles, e não está escrito que a Kadosh Baruch Hu viu o jejum deles, ela está escrito, vayar Elokim et maaseyem ki shavu midarkam hara. Está escrito que a Kadosh Baruch Hu viu que eles voltaram atrás do caminho deles, ou seja, até agora a gente jejuou, mas às vezes você jejua, você não come o dia inteiro, mas no coração você não mudou, você não fez nada, você não fez chuvá. Então o Chacham fala para todo mundo, olha, com relação a Nínive, não está escrito que a Kadosh Baruch Hu viu o jejum deles e os atos que eles fizeram. Está escrito que Hashem viu que eles voltaram de chuvá, fizeram chuvá. O Bekabalá Omer em Divrei Nevim está escrito o seguinte,
na Kabbalah de Vrei Neviim, nas Nevot, está escrito, Vekiru levavchem ve'al bigdeichem. Rasguem seus corações e não suas roupas. Então, até agora a gente rasgou a roupa, a gente fez jejum, agora é hora de fazer tchuvá mesmo. Amdu batfilá, eles iam fazer a tefilá, moridim lifnei ativá zaken veragil, quem é o Hazan na tefilá do jejum, quem é o Hazan que vai rezar pelas chuvas, precisa ser alguém zaken, ancião, alguém de idade, veragil, que ele está acostumado com as palavras, ele não se confunde, vigesh lo banim vanim, ele tem filhos, que ele reza pela família inteira, o Beitor Ekam, a casa dele está vazia, ele é pobre, alguém que está realmente sofrendo, precisa sustentar os filhos, dar comida para as crianças, alguém que está sofrendo muito pela situação, que deixe ele, bocha, lema tefilá, para que ele seja com o coração pleno na tefilá. Às vezes o cara que é rico não tem tanto problema, ele está preocupado com os outros também, mas no dia a dia dele, na vida dele, ele está sentado com a vida tranquila. Então, eu poderia pensar, ele não vai rezar direito. E aí se faz a tefilá agora, na tefilá de Shmona Esrei, que geralmente são 18 brachot, 19 entre parênteses, mas digamos 18 brachot, se faz agora 24 brachot, quer dizer, entre a brachá de Goel Israel e Refaim, a gente vai acrescentar 6 brachot nesse dia de jejum, nesses últimos jejuns. Yudchet Bechol Yom, as 18 normais, o Mosif Alem Otchesh, e acrescentam 6. Veloem, quais são as 6? Zichronot, Veshofarot. Zichronot e Shofarot, igual a gente tem em Rosh Hashanah. A gente vê que é um pouquinho diferente, mais para frente a Gemara vai trazer, a própria Mishnah vai trazer a linguagem. Outra brachá que se faz, El Hashem Betzarat Ali Karati Vayanein, certo? São psukim de Teilim que falam qual é o formato, qual é o assunto de cada uma das brachot. Esai Nai Elearim, se faz esse mismor de Teilim, e depois se acaba com uma brachá. Mimamakim Kiraticha Hashem, faz esse mismor de Teilim e depois acaba com a brachá. Tfilah Le'ani Kiatov, também faz esse mismor e acaba com a brachá. Então a gente tem Zichronot, Shofarot e mais 4 prakim de Teilim com uma brachá no fim, que a gente vai ver em breve. Rabi Omer, lo yatzarich lomar Zichronot veShofarot. Rabi fala, não se fala Zichronot veShofarot, ele Omer Tachteem, e sim, tem outros 2 psukim que se fala no lugar de Zichronot e Shofarot, Rav Kiye Baaretz, Dever Kiye, Asher Ayad Var Hashem Elimiau al Divrei Abatzoret. Certo? Esse daqui são as 6 brachot, aqui ele trouxe mais 2 psukim no lugar de Zichronot e Shofarot. E agora completa a Gemara e fala o seguinte, olha, primeiro se fala o Pasuk, o Mismor, que a gente trouxe aqui em cima, e no fim, depois do Mismor, depois do psukim, se fala o seguinte, Veomer Chotmeem, e se completa, se fecha a brachá da seguinte forma, Alarishonah Omer, a primeira das brachot ainda dentro da brachá de Goel Israel, certo? Ainda dentro dessa brachá, se fala o seguinte, Omer, Mishanait Avram Avinu Behar Moriah Yanetchem Veishma Bekol Tzakatchem Hayom Hazeh Baruch Atah Hashem Goel Israel. Aquele que ouviu Avram Avinu em Har Moriah e ouviu a voz dele e acabou não matando Yitzhak, que ele, Baruch Atah Hashem Goel Israel. Então essa é a primeira, ainda dentro das 18, certo? Porque a brachá de Goel Israel é uma das 18. E depois, em vez de seguir para Refaíno, se acrescenta mais 6 brachot durante a Midah. Alashneal Omer, a segunda se faz o seguinte, Mishenai Tavoteinu Al Yam Suf, Hu Yanetchem Veishma Kol Tzakatchem Hayom Hazeh Baruch Atah Hashem Zocher HaNishkachot. A segunda lembra da saída do Egito, que Hashem abriu o mar para Israel, ele ouviu o grito deles, assim também Hashem ouça o nosso. על השלישית אומר מי שנה את יהושע בגלגל הוא יענה אתכם וישמע בקול צעקתכם היום הזה ברוך אתה השם שומע תרועה. A terceira brachá, na verdade é a segunda que se acrescenta depois da Goel Israel. A terceira está certo em lembrança a Yoshua durante as guerras na entrada de Eretz Israel. Alarevito Omer, a quarta brachá, a terceira que a gente acrescenta, a quarta mudança, porque a primeira é dentro do Goel Israel, a quarta diz o seguinte, o Omer, Mishana et Shemuel bamitzvah, u yane etchem veishma bekol tzakatchem hayom hazeh baruch atah Hashem shomea tzaka, certo? Shemuel é durante a guerra com os Filistim. Alachamishit o Omer, a quarta brachá acrescentada, a quinta mudança, se fala, Mishana et Eliyahu be'al HaKarmel, u yane etchem veishma bekol tzakatchem hayom hazeh baruch atah Hashem shomea tefillah. Essa é a quarta brachá que se acrescenta. Alachamishit Omer, a quinta brachá
que se acrescenta. É a sexta mudança, mas é a quinta brachá por si só. Mishanai Yonah, Mimei Adagá, Uyanei Etchem Veshma Bekot Zakatchem, Emazé Berochat Hashem, Aone Beetzara. Aqui em cima foi Eliyahu em Ara Carmel, que ele fez um corban especial lá, e Hashem fez o corban queimar. Aqui Yonah, ele estava na barriga do peixe, e Hashem ouviu e salvou ele, que Hashem ouça também as nossas tefilot. Alashviit, o Omer, a sétima mudança, que na verdade é a sexta brachá que se acrescenta, e a gente vai 18 para 24, fala, Mishanai David, Bet Shlomo Beno Berushalayim, Uyanei Etchem Veshma Bekot Zakatchem, Hayom Hazeh Berochat Hashem, Amerachem Ala Haaretz. Essa é a sexta brachá que se acrescenta durante essas tefilot especiais feitas nos últimos 7 jejuns na rua da cidade. Continua contando a Gemara. A Mishnah, desculpa, estamos na Mishnah ainda, certo? Uma Mishnah bem comprida, virando Amud, Tetvav Amud Bet. Maaseh bimei Rabi Chalavta e Rabi Hanania ben Tradion, certa vez nos dias de Rabi Chalavta e Rabi Hanania ben Tradion, she'avar echad lifnei ateva vegamar et habracha kula velo anu acharav amen. Nos dias deles, quando decretaram jejuns por causa das chuvas, na hora que o Hazan subiu para fazer a brachá, não responderam depois dele amém, e sim responderam Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, igual costumava se fazer no Beit HaMikdash, certo? Assim eles, em Rigo, assim eles costumaram fazer lá, Rabi Chalavta e Rabi Hanania ben Tradion, Taku a Kohanim vetaku, aí os Kohanim tocavam o shofar, quando? Depois que se falava, depois da primeira brachá, Mishanai Avraham Avinu Beharak Moria Uyanei Etchem Veshma Bekot Zakatchem Hayom Hazeh, depois que se fazia essa brachá, Ariu Bnei Aron Ariu, faziam, o Hazan terminava, a brachá, Baruch Hashem Goel Israel, respondiam Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, e os Kohanim tocavam o shofar, Tiku a Kohanim Taku, Tiku. Agora, depois, na segunda brachá, Ariu Bnei Aron Ariu, se tocava Truá. No fim, é o mesmo toque, certo? Se fazia Tkiá, Truá, Tkiá. Mas a Mishnah traz em duas linguagens, mas é a mesma coisa. Ou seja, acrescentaram duas coisas aqui. Em vez de responder amém, depois da brachá se respondia Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, igual se costumava fazer no Beit HaMikdash. E a segunda mudança que eles colocaram é que se tocava o shofar. E aí vinha a segunda brachá. Mishanai Tavotenu Al Yam Suf Uyanei Etchem Veshma Bekot Zakatchem Hayom Hazeh. Certo? A segunda, a terceira, a quarta, assim em diante. O Sheba Davar Etzel Chachamim, quando os Chachamim ouviram dizer o que Rabi Chalavta e Rabi Hanania ben Tradion fizeram essas duas mudanças, de responder Baruch Shem e de tocar o shofar, Amru Loinu Nogim Ken Ela Beshar Mizrach Behar Habayit. Olha, esse costume era só no Beit HaMikdash. Hoje em dia não tem ele. Era só no portão leste, no Arabai, no Beit HaMikdash. Hoje em dia não tem. Continua a Mishnah contando sobre os jejuns. Shalosh Taniot Arishonot, os 3 primeiros jejuns. Anshei Mishmar Mitanim Velo Mashlimim. Anshei Beitav Lo Mitanim Klal. A gente falou para trás que tem 3 grupos de jejuns, os 3 primeiros, os 3 segundos e os 7 últimos. Agora a gente vai tratar com relação a quem trabalha no Beit HaMikdash. No Beit HaMikdash, cada semana tinha um grupo diferente de Kohanim que trabalhavam lá, uma família diferente, e esse próprio grupo era dividido em algumas partes. Tem o que é chamado Anshei Mishmar, é a família inteira que está aquela semana no Beit HaMikdash, e tem o que é chamado Anshei Beit Av. Anshei Beit Av, a própria família dos Kohanim se dividia em 7 dias, cada um trabalhava um dia diferente. Então, Anshei Mishmar são os Kohanim da semana, Anshei Beit Av são os Kohanim do dia particular. Então, fala para a gente a Mishnah. Shalosh Taniot Arishonot, os 3 primeiros jejuns, que são mais leves, Anshei Mishmar Mitanim Velo Mashlemim, os Kohanim da semana, começam a jejuar, mas não completam, porque se precisar de apoio, se precisar de mais Kohanim trabalhando, eles têm que ter força. E quem está trabalhando naquele dia, os Kohanim que trabalham naquela segunda ou naquela quinta-feira, Bichlal não jejuam. Shalosh Niot, os 3 segundos jejuns, que é um pouquinho mais pesado. Anshei Mishmar Mitanim Mashlemim, Anshei Beitav Mitanim Velo Mashlemim. Aqui a gente sobe um nível. Anshei Mishmar, os da semana, jejuam completamente, e os do dia começam a jejuar, mas não completam, porque o jejum é mais pesado. Sheva Haronot, os 7 últimos, que é mais pesado, Eloveno Mitanim Ashlemim, Divrei Rabbi Yoshua. Tanto os Kohanim da semana quanto os Kohanim do dia jejuam completamente, assim falou Rabbi Yoshua. Vechachamim Omrim e Chachamim Mekilim, eles liberam um pouquinho mais, eles falam tudo uma dargá, tudo um nível para baixo. Então vamos lá. Shalosh Taniot Arishonot, Elo Velo Lo Ayu Mitanim Klal. Nos 3 primeiros ninguém jejua. O que Rabbi Yoshua falou que os Kohanim da semana começam a jejuar e não acabam, e os do dia nem começam Bichlal. Chachamim falam que nos 3 primeiros ninguém jejua Bichlal. Nem os Kohanim da semana, nem os Kohanim do dia.
Shalosh Niot, os segundos jejuns, os 3 segundos jejuns, Anshe Mishmar Mitanim Velo Mashlimim, Anshe Beitav Lo Mitanim Klal. Os da semana começam a jejuar e param no meio, e os do dia, Bichlá, não jejuam, mesmo nos segundos jejuns. Sheva Cheronot, os últimos 7, Anshe Mishmar Mitanim Mashlimim, os Kohanim da semana que não estão trabalhando naquele dia, jejuam completamente, os últimos 7, Anshe Beitav Mitanim Velo Mashlimim. E os Kohanim do dia, eles começam, mas não acabam, porque eles têm que ter força para jejuar. Já que a gente está tratando dos Kohanim, a Kohanim da semana e Kohanim do dia, a Mishnah traz um outro assunto ligado a eles no Beit HaMikdash. Uma das halachot com relação a Keuná é que o Kohen, para trabalhar no Beit HaMikdash, ele não pode ter bebido vinho, não pode ter bebido revi'it, uma quantidade de revi'it de vinho. Então conta para a gente a Mishnah o seguinte: Anshe Mishmar Mutarim Lishtot Yain Baleilot Avalo Beyamim. Os Kohanim da semana, no Beit HaMikdash tinha 2 trabalhos. Tinha trabalho diário, certo? Todos os korbanot do dia, todo mundo que traz um korban, o korban tamim, tudo isso era muito trabalho. E durante a noite o trabalho era pequeno, precisava só acabar de queimar o que sobrou dos korbanot do dia, mas não tinham korbanot novos. Então fala para a gente a Mishnah o seguinte: Anshe Mishmar, os kohanim da semana que não vão trabalhar naquele dia, mutarim lishtot yain baleilot avalo beyamim. De noite, eles podem tomar vinho, porque com certeza eles não vão trabalhar, não tem muito trabalho, mas de dia, eles não podem beber vinho durante a semana. Por quê? Mesmo que não é o dia de trabalho deles, caso de repente apareça muita gente querendo fazer korban, eles vão ter que ir lá ajudar. Então não pode beber vinho, porque eles vão estar proibidos de trabalhar se eles estiverem bebendo vinho. E Anshe Beitav, os daquele dia mesmo, certo? Os kohanim daquela que tem que trabalhar naquele dia, eles não podem beber vinho nem de dia nem de noite, porque eles têm que estar lá trabalhando. Outra alahá ligada a eles: Anshe Mishmar, Anshe Ma'amad, Asurim, Lesafer, Lechabes. Anshe Mishmar, Anshe Ma'amad. Anshe Ma'amad, o que era Anshe Ma'amad? Fora os kohanim que trabalhavam semanalmente, uma semana inteira no Beit HaMikdash, iam revezando, entre os israelim também tinha uma certa divisão, em que eles mandavam um grupo de pessoas, alguns iam até o Beit HaMikdash, alguns faziam isso na própria cidade, rezar para os korbanot serem aceitos. Eles são chamados de Anshe Ma'amad. Então, mesmo os israelim tinham uma certa divisão de que semanalmente tinha sempre um grupo diferente rezando para os korbanot serem aceitos. Então, fala Braita, Anshe Mishmar Anshe Ma'amad, aqueles que iam até o Beit HaMikdash para rezar lá, Asurim Lesaper Lechabes. Eles não podem cortar o cabelo nem lavar roupa. Porque aí, já que na semana que eles estão lá, eles não podem nem cortar o cabelo, nem lavar roupa, eles vão fazer isso antes de chegar no Beit HaMikdash. E aí eles vão chegar de roupa limpa e barba feita. Senão, as pessoas iam acabar chegando lá jogadas, pensando, tá bom, chegar no Beit HaMikdash, eu faço isso, não vou, agora eu estou trabalhando, não vou gastar tempo com isso, no Beit HaMikdash, de qualquer jeito eu estou lá sem fazer nada, eu vou cortar o cabelo e lavar a roupa lá, e eles vão acabar chegando no Beit HaMikdash todos meio sujos. Então, eles eram proibidos de lavar roupa e tomar banho, e cortar o cabelo durante essa semana. O Bachameshim, o Tarim, Shabbat. Na quinta-feira era permitido o Lichvot Shabbat. Outro assunto, conta pra gente a Mishnah, tinha Megilat Ta'anit. Megilat Ta'anit era uma Megillah onde estava escrito tudo o que aconteceu com a Israel, Nissim, milagres, sofrimentos. Em dias alegres, como Purim, era proibido fazer esped, fazer discursos fúnebres, era proibido jejuar. Então fala a Mishnah o seguinte: todos os eventos, todos os dias que aconteceu algo especial para a Israel, que está escrito em Megilat Ta'anit, Delole Mispad, que está escrito na Megillah que é proibido fazer discurso fúnebre nesse dia, lefanav asur lechorav mutar. Não é proibido só no próprio dia, é proibido discursar também, caso alguém tenha falecido, fazer esped no dia anterior. Que se no dia anterior puder, as pessoas vão acabar fazendo no próprio dia. Lechorav mutar, mas no dia seguinte já é permitido. Rabi Yossi lefanav lechorav asur. Rabi Yossi fala que nos dois é proibido. Deloleitana, nos dias está escrito que é proibido jejuar, como Purim, por exemplo, e Hanukkah não pode jejuar. Lefanav leacharav mutar, antes e depois é permitido. No próprio dia especial não pode, antes e depois pode. Rabi Yossi lefanav asur leacharav mutar. Rabi Yossi fala que não, antes é proibido, no dia anterior, no próximo dia é permitido. Vamos chegar até o fim da Mishnah, fala Gemara, fala Mishnah, En gozrim tanit al tzibur batchila b'chamishi, shelo lavkia she'arim. Não se decreta o jejum começando na quinta-feira, os 3 primeiros lá, que é o segunda, quinta e segunda, começa justamente segunda e não quinta, porque se for quinta, as pessoas vão acabar comprando muita comida para depois do jejum e para Shabbat, vão achar que tem fome no mundo, vão subir o preço. Então, se começa o jejum segunda, quinta e jejum, segunda, quinta e segunda. Ela shalosh taniot reishonot sheni v'chameshi v'sheni.
feito dessa forma, e agora já que sabem que é por falta de chuva, não é porque tem fome no mundo e as pessoas estão comprando muito, sabem que é por falta de chuva, por isso, Veshalosh Niot, o segundo grupo de jejuns, pode fazer Hamishi, Sheni, Vehamishi, não tem problema. Rabi Yossi fala que não, que Shem Sharishonot Hamishi, Kach Lo Shniot Velo Haronot. Rabi Yossi fala que não, igual aos 3 primeiros, não faz quinta-feira, se começa segunda, quinta e segunda, assim também com os 3 do meio e com relação aos 3 últimos. Continua a Mishnah, não se decreta jejum nesses dias, são dias festivos, Rosh Chodesh, Hanukkah e Purim. Mas se começar a jejuar, vai até o fim, não precisa parar no meio. Amar Rabi Meir, fala Rabi Meir, mesmo que Rabban Gamliel falou que não se acaba, não precisa parar o jejum, certo? Se você começou a jejuar em Rosh Chodesh, Hanukkah ou Purim, decretaram jejum nesses dias, pode ir até o fim. Ele concorda que, quer dizer, Rabban Gamliel falou não para o jejum. Farameir, embora ele falou não para, mas também não completa. Ou seja, não é que na hora que você percebeu, hoje é Hanukkah, às 10 da manhã você para o jejum, você continua, mas não vai até o fim do dia. Rabban Gamliel falou não para. Não para significa continua o jejum, mas fala Rabi Meir, mesmo que você continua, você não vai até o fim do dia. Assim também, Tisha B'Av, se cai Tisha B'Av sexta-feira, quando faziam de acordo com a lua, se Tisha B'Av cai sexta-feira, não se jejua até o fim do dia, para não entrar no Shabbat faminto, com muita fome, não é Kavod Shabbat. Shkoyach.